Olá! Hoje nós iremos conversar sobre o cisne, sobre o animal de poder cisne, sobre o arquétipo do cisne, como vocês preferirem chamar. O importante é que nós iremos conversar sobre os benefícios dessas energias trazidas por esse símbolo que é o cisne para nós seres humanos. Vamos começar dizendo que hoje considera-se que existem 6 espécies de cisnes verdadeiros. Antigamente, considerava-se 7 espécies, sendo que uma delas habitava aqui o Brasil. É o cisne branco, chamado capororoca. De qualquer modo, existe outro cisne que habita também aqui o Brasil, que é o cisne de pescoço negro. Ele é todo branco, mas ele tem só parte do pescoço negra. No hemisfério norte, os cisnes geralmente são todos brancos, enquanto que no hemisfério sul, eles aparecem ou negros ou parcialmente brancos e negros também. O cisne negro, ele habita a Austrália e ele foi descoberto tardiamente pelos europeus. Um dos símbolos mais associados ao cisne é o símbolo do amor e da fidelidade. Isso porque essa ave forma um par e este par, geralmente, se não ocorrer nenhum infortúnio, né, vai ficar junto, vai ficar unido pela vida inteira. Esse par vai cuidar dos filhotes em conjunto e, diferente do que acontece com os patos e com as espécies de gansos, o cisne macho vai participar da construção do ninho com a fêmea e também vai chocar os ovos em conjunto com a fêmea. Por isso, a primeira coisa que nós observamos na simbologia do cisne é essa simbologia da fidelidade, do amor eterno, dessa união, né? E principalmente da união do masculino e do feminino em nós. Nós vamos observar ao longo da nossa conversa que o cisne ele tem essa coisa de ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo, ou seja, de ser a união de um par de opostos, em diversos aspectos. E esse é um deles. Ele demonstra que há a união entre o feminino e o masculino bem equilibrado, inclusive no papel dos pais. Outra característica interessante dessa união amorosa dos cisnes é que eles exibem, e isso é notado pela ciência desde a década de 80 e até mesmo antes, né? Mas existem diversos artigos científicos sobre isso, eu vou deixar um deles aqui na descrição. Eles exibem um comportamento homossexual, ou seja, existem pares de gansos que não são formados por uma fêmea e um macho, mas são formados por 2 machos. Estes 2 machos, eles às vezes roubam os ovos de alguma fêmea, ou mesmo eles formam um trisal, né, com uma fêmea e 2 machos. E quando estes 2 machos se unem, eles também se unem pela vida inteira, né? E eles até conseguem criar os bebês melhor do que um par de um macho e de uma fêmea, porque eles são mais fortes, eles conseguem defender melhor essa ninhada. Então, uma das coisas que a gente pode aprender com o cisne é a beleza de amar sem preconceitos, né? É como ter uma família e essa família ser baseada no amor, e não importa se é um amor entre um macho e uma fêmea, entre 2 machos, o que importa é que os cisnes vão exibir essa fidelidade, esse amor e vão cuidar muito bem dos seus filhotes. Quando nós vemos um cisne, a gente sempre pensa como ele é lindo, como ele é muito associado à beleza, né? Como ele é delicado, mas quando o cisne toma conta dos seus filhotes, ele pode ser bastante agressivo. Então, mais um par de opostos aí no cisne. A beleza, a tranquilidade, a leveza e a agressividade. Essa agressividade, geralmente, ela ocorre nessa questão, né, de proteção dos filhotes, mas ela também pode ocorrer numa questão de proteção de território. Os cisnes podem ser bastante agressivos, inclusive um já correu atrás de mim. E eles realmente defendem o território de uma forma feroz, eles abrem as asas e vêm para cima mesmo. Então, nós temos aí uma coisa da família para eles bastante importante.
Os cisnes pequenos, eles vão aprender tudo com os pais, né? Com esse par. Vão aprender tudo sobre o meio ambiente que eles estão, onde achar comida, como é que faz para comer, como que faz para se locomover por ali, qual que é o seu território, qual que não é, e vão aprender a migrar. Quase todos os cisnes migram, ou parcialmente ou totalmente, tá? Esses cisnes, eles voam longas distâncias, né? Vocês já devem ter ouvido falar que os cisnes no hemisfério norte, quando na época do inverno, eles saem e migram para locais mais quentes. De fato, é isso que ocorre. E são milhares e milhares de quilômetros que esses cisnes percorrem, né? Então, nós também podemos aprender com os cisnes essa questão de percorrer distâncias e de não ficarmos acomodados quando nós precisamos de um lugar melhor para nós, quando nós precisamos mudar, quando nós precisamos mudar de lugar, de ambiente, de companhia. Muitas vezes nós ficamos acomodados, né, em um relacionamento, em um emprego, em uma situação que não faz mais bem para nós, mas a gente não se mexe, a gente não muda nada. E o cisne vem trazer isso para a gente. O arquétipo do cisne vem dizer, não, quando tá frio, quando tá incomodando, a gente tem que buscar uma coisa melhor. A gente precisa buscar algo melhor para nós. Os cisnes são, em inúmeras mitologias, no Ocidente e no Oriente, tidos como seres que representam a pureza, a beleza, a harmonia, a transcendência espiritual. Na mitologia grega, por exemplo, o cisne era consagrado ao deus Apolo e tinha essas características. Também em uma das lendas, Zeus se transformou em um cisne para conquistar uma humana chamada Leda, porque o cisne era tão belo, tão lindo, tão puro, que nenhum ser humano iria não querer se aproximar desse cisne. E ele tem com Leda filhos em forma de cisne, passando então para o útero dela toda essa nobreza, toda essa beleza deste animal. Em mitologias nórdicas, é dito que em Asgard, que é a terra dos deuses, havia um poço chamado Urt, e que qualquer um que bebesse desse poço iria se transformar em algo muito branco e muito puro. Então, os 2 primeiros casais de cisnes tomaram a água desse poço, por isso eles se tornaram brancos e muito puros. Em mitologias finlandesas, se você matar um cisne, você também vai ser morto, porque isso é uma transgressão. No hinduísmo, o cisne também tem essas características de transcendência, de pureza. Ele é associado a tudo que é mais transcendente, puro e associado diretamente à iluminação. Ele é dito que o cisne, ele está no mundo, mas ele não se mistura com esse mundo, porque ele é transcendente. Assim como as suas penas, quando ele está na água, não se encharcam. Isso porque a pena do cisne, né, falando agora do animal mesmo, o cisne e outras aves aquáticas, eles têm uma glândula próxima ao ânus. Nessa glândula secreta uma espécie de óleo. Não sei se vocês já perceberam que as aves, né, constantemente ficam lambendo o ânus. Ele está pegando esse óleo dessa glândula e está passando nas penas. Essa glândula hipermeabiliza as penas. Então, quando um cisne está na água, ou um pato, ou um ganso, essas penas não encharcam. E ele permanece leve, permanece etéreo, né? Por isso essa associação. No hinduísmo, ele é também associado à deusa Sarasvati, que é também um grande símbolo de pureza. Existe uma expressão no hinduísmo que é Paramahansa. Paramahansa significa o grande cisne, e este título é dado aos grandes mestres, aqueles que irão transcender, aqueles que são iluminados, são considerados iluminados, são chamados de Paramahansa, são os grandes gurus. Na alquimia medieval, o cisne é considerado uma metáfora para quando
o alquimista está no forno, né? Está fazendo a sua mistura que vai chegar à pedra filosofal. Ele primeiro começa por uma fase que se chama nigredo, né? Onde as coisas apodrecem. E depois essas coisas elas vão se tornando claras ali na mistura que ele está fazendo. Quando essas coisas começam, quando esses elementos com os quais ele está trabalhando começam a clarear e se tornarem alvos brancos, o cisne é um símbolo dessa transformação, né, que vai do nigredo para o albedo, né, que é onde entra a figura do cisne. Os alquimistas fizeram essa associação porque eles pensam que o cisne, muito branco e muito puro, precisa se alimentar, e para se alimentar ele coloca seu pescoço dentro da água, vai até a lama e volta, e ele não está sujo. Então ele se mistura nesse nigredo, mas ele volta e não está sujo por essas impurezas nossas. Isso é uma metáfora, porque a alquimia não é só uma ação física, né? Mas ela também é uma metáfora para o nosso desenvolvimento como seres humanos, para a nossa iluminação. Isso é uma metáfora que demonstra que o cisne, mesmo se indo até as profundezas das nossas sombras, do que há de pior dentro de nós, de mais incontrolável dentro de nós, de coisas que nós não sabemos controlar, não sabemos domesticar ainda em nós, ou que estão impuras, vamos dizer assim, ele vai até esse fundo, mas ele volta e traz essa pureza, se transforma, né? Transforma essa lama em um alimento e continua ali com aquela forma linda, maravilhosa do cisne, super delicada. Na alquimia medieval, o cisne era também considerado aquele que faz a interação entre as águas e o ar, e também a lama. Então, nós temos a figura do cisne relacionada aos elementos terra, né? Porque ele vai até essa lama, ele caminha na terra, ao elemento água, que é algo que ele domina, porque a beleza de um cisne da água, né, do flutuar, do deslizar, é notável. E ao elemento ar, porque ele é um pássaro, ele é um dos maiores pássaros, inclusive, que fazem grandes voos em grandes distâncias, né? E é um voo muito gracioso. Então ele une todos esses elementos. A figura do cisne vai trazer tudo isso para a gente, todas as características do ar, da terra e da água. E por que não também do sol? Porque ele é um animal diurno, que fica ao sol. Então também há o elemento fogo dentro dessa configuração. Uma outra, não lenda, mas história que nós podemos contar, né, é do cisne nas óperas, principalmente do século XIX. Na ópera de Wagner, Parzival, um dos personagens acidentalmente mata um cisne. Esse cisne morava na Terra do Graal, ou seja, eles eram animais totalmente puros, totalmente etéreos, e esse personagem fica muito mal por ter feito isso. Ele se arrepende e passa, então, a dizer a todos que isso não pode mais ser feito. Em muitas mitologias, lendas e fábulas, a imagem do cisne é ligada à questão da transformação. Talvez porque a sua figura tenha em si essa união de opostos, né, como nós conversamos, o masculino e o feminino, a pureza e a agressividade, o branco e o negro. Quando nós temos uma união de opostos em um símbolo, há um ponto de intersecção entre esses opostos, que é um ponto de transformação. Isso é um conceito bastante visto nas sociedades ameríndias, tanto da América do Sul, Central, como do Norte. Então, eles acreditam que em tudo na natureza existe essa união desses opostos, e há sempre esse ponto de transformação. As lendas que eu vou citar aqui não são ameríndias, mas nós podemos pensar que esse conceito ele é arquetípico, porque ele também está, talvez não claramente exposto, mas também nós podemos observá-lo em lendas europeias, por exemplo, na mitologia europeia, na mitologia hindu. A própria figura de Zeus, como nós conversamos, né, na mitologia grega, se transformou em um cisne para conquistar uma mulher.
Em lendas celtas, o cisne também aparece como algo em que heróis ou reis ou princesas, príncipes se transformam. Essa transformação ela pode ser para o bem ou para o mal, né? Por exemplo, na lenda das crianças de Lir, uma madrasta transforma seus filhos em cisnes por 900 anos. Isso seria uma maldição, tá? Porém, em outras lendas, um rei do submundo se transformou em cisne e transformou a mulher mais linda da Irlanda em cisne para escapar do rei da Irlanda e dos exércitos irlandeses. O próprio patinho feio, né, que nós conhecemos tão bem, era um cisne, mas ele não sabia que era um cisne, então ele acaba se transformando num grande cisne depois, né, que é o que ele queria, que era o que ele almejava. Outros exemplos de transformação de heróis ou princesas, príncipes em cisnes, tornaram-se bastante populares no século XIX. A ópera Lohengrin, de Wagner, por exemplo, tem uma transformação de um dos personagens em cisne. Essa seria uma maldição pela qual esse personagem passou. Outro balé que todo mundo conhece também é o Lago dos Cisnes, que tem a história da princesa que é transformada em cisne. Por essa princesa ser muito linda, muito pura, ela é representada por um cisne branco, enquanto que a sua irmã, que também foi transformada em cisne, é representada por um cisne negro, né? Porque na cultura ocidental nós temos essa coisa do negro ser a sombra e do branco ser a luz, a pureza. Então, o que a gente percebe é que não é para qualquer um ser transformado em cisne, mesmo que isso seja uma maldição. Quem é transformado em cisne ou é divindade, ou é princesa, ou é príncipe, ou é um herói. Fora disso, ninguém se transforma em cisne por maldição, né? Outras maldições vão acontecer com pessoas comuns, mas o cisne é reservado para pessoas que estão além das pessoas comuns, assim como o cisne está transcendente, ele não se mistura e tudo mais. Um outro aspecto interessante do cisne para a sociedade ocidental é que os europeus, eles não ficaram sabendo que o cisne negro existia, como eu falei para vocês, até a época das grandes navegações, porque o cisne negro habita a Austrália. Na Europa, só tinha cisne branco. Inclusive, tornou-se, por causa disso, isso tornou-se quase que uma metáfora para os europeus, principalmente porque um poeta muito do misógino e machista chamado Juvenal, poeta romano, ele disse uma vez que uma boa mulher era tão rara quanto um cisne negro, né? Terrível esse Juvenal, mas enfim. Querendo dizer o quê? Que o cisne negro era uma coisa que, sei lá, se ocorresse era um milagre da natureza, era tão raro que não existia, ninguém nunca tinha visto um cisne negro, né? Mas talvez pudesse existir. Então, essa ideia do cisne negro, até hoje, ela é utilizada como metáfora em diversas línguas provenientes dessa região, né, da Europa, línguas latinas e outras até, como metáfora de uma coisa que é surpreendente. Nossa, é um cisne negro, ou seja, é algo que não devia existir, mas existe. Outra lenda que foi, vamos dizer assim, erroneamente atribuída ao cisne é a lenda do último canto do cisne. Na Grécia antiga, acreditava-se que o cisne, antes de morrer, cantava uma belíssima melodia e depois morria. Então, eles associavam isso à última grande obra de um artista. Quando o artista fazia algo fabuloso, eles diziam, nossa, é como o último canto do cisne. Só que, na Europa, o cisne mais comum é o cisne branco, que em inglês se chama mute swan, ou seja, cisne mudo. Não é que ele seja mudo, mas de fato ele vocaliza muito pouco e não vocaliza ao morrer dessa forma, né? Outro cisne, que é uma espécie migratória que visitava o Mediterrâneo, que é chamado cisne bravo, ele vocaliza bastante e bem alto, só que não ao morrer. Provavelmente essa lenda veio daí, desse cisne bravo, né? Ambas essas espécies, né, o cisne branco e o cisne bravo,
Aparecem na iconografia grega, né? Aparecem também na iconografia egípcia. Então, talvez essa lenda tenha vindo daí. Em muitas fábulas, inclusive, essa lenda aparece, né? Fábulas gregas. Por exemplo, até mesmo Platão, quando falou de Sócrates, né? Quando descrevia Sócrates, em certo momento disse que Sócrates acreditava que esses cisnes, quando eles cantavam, não era um canto triste, porque eles iriam morrer. Esse último canto era um canto de alegria, porque eles iriam encontrar o outro mundo, eles iriam transcender. Uma fábula que foi registrada por Afrônio de Antioquia dizia que um homem tinha gansos e cisnes, e que um dia ele entrou dentro do seu galpão e estava tudo escuro, e ele ia matar um ganso para se alimentar. E aí, quando ele pegou o instrumento para matar o ganso, esse ganso começou a cantar lindamente. Então ele percebeu que era um cisne, porque o cisne canta lindamente antes de morrer, né? Isso também aparece em peças teatrais da Grécia, né? Como, por exemplo, na peça Agamenon, quando Cassandra morre, Clitemnestra diz: ela deu seu último canto do cisne. Então, é uma lenda, né, que é relacionada à música. Nós não podemos, embora ela não seja real, não tenha relação com o animal, nós não podemos descartar essa questão de que o cisne, ao morrer, ele representa esse cantar, esse soltar a voz, esse ir à transcendência, e é uma coisa muito bonita, seria muito bonita essa música, né? Então, mais uma vez, essa relação do cisne como essa ave que se eleva aos céus, né? Essa questão dessa pureza, essa questão de soltar de dentro da gente, né? Porque nós estamos fazendo essa comparação conosco, tudo que é melhor, como um canto. Então, quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós fazemos aquele trabalho maravilhoso, ou damos para alguém um presente, que é o nosso melhor, seria como se a gente estivesse tirando de dentro da gente essa beleza do cisne. Isso também está, então, associado a essa imagem, né? Essa figura. Bem, para terminar nossa conversa, eu vou apresentar cartas de tarô de uma artista que eu gosto muito, que é a Stephanie Puiló. Nesse tarô, a Stephanie colocou figuras de cisnes para representar o elemento ar, ou seja, o naipe de espadas. E em todas as cartas, esse cisne ele é colocado como essa imagem de transcendência, de pureza, do melhor que o ar pode dar para a gente, né? Então, eles representam essa beleza, esse triunfo, essa leveza, né? E isso ainda está na nossa sociedade, né, atual, né? Esse é um tarô bem novo, essa artista é uma artista contemporânea do nosso tempo, né? E que escolheu a imagem do cisne para representar o ar justamente por causa dessa nobreza. Bem, eu também sou uma artista, como vocês sabem, né? Meu nome é Cássia Bars, eu sou arqueóloga, sou especialista em representações simbólicas, em comportamento animal, faço canalizações de animais de poder, como estes daqui, essas imagens de cisnes. Vou deixar meu Instagram aqui, caso você deseje que eu faça uma canalização de um animal de poder como esse para você, por favor, entre em contato comigo no direct do Instagram. Até semana que vem com um novo animal.